Podem se assentar, chamo Sandro Wagner. Alexandro, né? Alessandro Wagner. Quem não conhece, irmão aqui da igreja, que já está há 3 anos no Rio, agora de volta, 4 anos já, de volta no Rio, ministrando lá na igreja Betainha, que é a igreja presbiteriana, juntamente com outros pastores. E como ele estava vindo e ama Curitiba muito, ama muito essa igreja, não pude deixar de não convidá-lo para trazer e compartilhar uma palavra de Deus conosco. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela vida do Sandro, obrigado, Senhor, pela sua vinda para cá, obrigado por essa oportunidade de trazer a nós, Senhor, compartilhar conosco a Tua palavra, a fim de sermos edificados, porque a igreja é sua. Quer onde se encontre, no Rio, São Paulo, aqui, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E assim queremos crescer para a glória do Teu nome. Abençoamos Ele, damos a Ele a liberdade e a autoridade de trazer a palavra conforme é desejado do Teu coração, ó Pai. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Graça e paz. Já falei com alguns irmãos, alguns outros já vi aqui, ainda não tive a oportunidade de dar um abraço, mas eu espero que ao final a gente converse ali, tenha mais um momento ali de conversa, de comunhão, que é algo tão maravilhoso. Quero agradecer ao Wolfgang, a liderança da igreja, pelo convite. Ele aproveitou que eu vinha passar férias aqui, porque eu sou embaixador de Curitiba lá em Niterói, tá? Eu vou reivindicar isso ao Greca, porque todo mundo que passa pela minha vida já conhece Curitiba, já tem uns 4 ou 5 que vêm morar aqui nos próximos anos, se tudo der certo, em que cada um desses irmãos também já conheceram, alguns vêm aqui conhecer. Eu já indiquei para vir para cá, se vier para cá, para congregar aqui na Igreja Família Cristã, em nome de Jesus. Eu trago aqui um abraço lá do Conselho da Igreja, na figura do pastor Leonard Neumann, que é também de linhagem alemã, e ele manda um forte abraço a cada um de vocês, e a igreja lá também ora pela Igreja Família Cristã, que é uma igreja já amada por todos ali. Então, eu quero já, de antemão, agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 7, Jeremias 7, eu preparei essa mensagem utilizando a versão da Nova Versão Internacional, a NVI. Então, se tiver no celular e puder modificar, na NVI. Jeremias 7, a partir do verso 1, nós iremos ler grande parte desse capítulo, mas nesse primeiro momento nós iremos ler os 3 primeiros versos. Profeta Jeremias, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 3. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Jeremias 7, de 1 até o 3. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Senhor, o Senhor já tem falado com a gente desde o começo desse culto, e, na verdade, o dia inteiro. Senhor, siga falando, nos ajude, porque sem o Senhor nada a gente pode fazer. Nos reorienta no caminho proposto pela Tua palavra, para que o Seu nome seja exaltado na igreja e nesse mundo. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O mundo o qual vivemos é um mundo que tem experimentado
o que alguns têm chamado de desorientação. Quando a gente olha para as notícias, lê as notícias que nós recebemos, ou vamos nos portais, e numa breve pesquisa sobre a realidade do mundo de hoje, 2023, muitas coisas que há uns 10 anos seriam consideradas loucuras, hoje são tratadas como normalidade, e quem discorda disso é tratado como tolo. O mundo tem caminhado cada vez mais para esse desmando. Quando olhamos para o Ocidente, o qual fazemos parte, parece que tudo o que foi ensinado através do cristianismo e toda a cultura judaico-cristã tem sido colocado como algo que deve ser banido. Quem vai para qualquer streaming, seja, não vou dar nome aqui para não dar comercial para eles, nós vemos alguns documentários que vão enaltecer posições que nós, como cristãos, olhamos para aquilo e perguntamos, Senhor, o que está faltando para a nuvem aparecer e o Senhor chegar em glória e a gente subir com o Senhor? Porque ao olharmos para tudo isso, o espírito do anticristo parece que já tomou todo o mundo ocidental. Mas cabe uma pergunta, será que é só o mundo que está desorientado? E a igreja do Senhor? Porque, meus irmãos, o Senhor tem os seus olhos atentos sobre a igreja. Será que a igreja tem caminhado também de forma desorientada? Será que nós, como cristãos, gente que nasceu de novo, que ao passar os dias pela vida de tantas pessoas, será que aqueles têm olhado para a gente como alguém que está orientado ou está andando de acordo com este século? Eu gosto muito em que um tempo a igreja fazia algo que parece ter sido deixado de lado, que é a autoanálise, o autoexame, onde, ao invés de olharmos para fora, olhamos para dentro de si. E diante da palavra de Deus, a gente olha para um espelho e vê o que diante desse espelho. Será que temos nos parecido mais com Jesus ou com o influenciador que a gente tem tido e acompanhado? Que é tudo lícito, nem tudo convém. Ou a gente tem se parecido muito mais com esses influenciadores? Para que a gente possa pensar sobre isso, para que a gente possa fazer essa autoanálise, não é necessariamente um momento em que a gente olha para fora depois, para perceber se a gente está bem. É sempre o olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, para o que ela tem para nos ensinar, para o que ela tem para nos levantar, porque a palavra de Deus para o crente não é de destruição, mas é para que a gente se pareça com Jesus, para que esse mundo louco e insano enxergue que há possibilidade de salvação. Há um tempo, quando nós olhamos para as Escrituras, especificamente para Jeremias, que se assemelha com um contexto parecido conosco. Aqui, nos tempos do profeta Jeremias, o povo vivia um tempo de mudança geográfica e política. Toda a geopolítica daquele momento estava tendo uma mudança grande, parecido com algo que nós temos experimentado no século XXI. Naquele tempo do profeta Jeremias havia o declínio e o fim do poderio do Império Assírio, os cananeus. Aqui a gente pode perceber que em Judá começou a haver uma movimentação de independência, um fascínio de tentar ocupar um lugar. Judá, o reino do sul, onde estava localizado Jerusalém.
naquele mesmo momento, naquela mesma época, houve uma tentativa de voltar o domínio dos egípcios. E, para piorar a situação, levantou-se uma nova nação. O problema já não eram mais os assírios. O problema é que se levantava uma nação cruel, grande, muito sanguinária, chamada Babilônia, onde o seu governante era Nabucodonosor. Parece hoje, né? Impérios caindo, outros gigantescos chegando, e a gente olhando ao redor para onde a gente corre, né? Jeremias, que viveu ali um tempo em que experimentou o breve resgate, uma reforma religiosa a partir do relato do rei Josias. Aquele rei que, no tempo dele, foi encontrado a Torá, a lei de Deus, dentro de um almoxarifado, jogado lá num quarto escuro, onde o povo já não dava nenhuma importância à palavra de Deus. Uma reforma em que há o relato nos livros históricos do Antigo Testamento, mas que, apesar do apoio, do arrependimento do povo, rapidamente, essa reforma caiu no esquecimento. Jeremias viveu ali, junto com outros profetas, que está aí na sua Bíblia, que junto com eles experimentaram, em momentos um pouco diferentes, mas o mesmo estado de coisas, que foi Sofonias, que é um bom nome para filho, tá? Sempre quis encontrar um Sofonias. Se você conhece um, me apresenta. Naum, Abacuque eu conheço. Então, Abacuque também é da mesma época. Esses profetas menores, Sofonias, Naum, Abacuque, estavam ali no mesmo período histórico, experimentando as mesmas coisas. Jeremias, ele é um dos profetas do pré-exílio, antes do povo ser levado para a Babilônia. Profeta que foi levantado pelo Senhor como um pastor que tem medo de ser levantado para só pregar o juízo. Porque a mensagem de Deus para aquele povo era o juízo. E Deus levanta um homem para pregar que o Senhor iria trazer juízo sobre o seu povo. Quer ser pastor? Não tem um amém, né? Ó, amém, né? A gente já está aqui, né? Então, amém. Saiba que Deus pode te levantar para uma mensagem de juízo sobre o povo. Tudo isso era, esse juízo, por conta e resultado das práticas daquele povo, daquela época, e o seu afastamento de Deus. E para a gente entender por que chegou àquele ponto, por isso deixa a sua Bíblia aberta aí no texto de Jeremias, a gente tem que se lembrar de um homem mau, um rei mau, chamado Manassés. Quantos aqui conhecem a história de Manassés? Ninguém quer dar o nome de um filho de Manassés, quem conhece a história? Um rei mau. Um rei hebreu, vassalo da Assíria. Esse rei se prostrou perante esse império inimigo do povo de Deus. E ele foi tão subserviente a esse império que ele começou a reconhecer os falsos deuses dos assírios. E aí, no meio do povo de Deus, não era do mundo, no meio do povo de Deus, as portas foram abertas para a adoração de falsos deuses, dos deuses cananitas assírios. Entre eles, no meio do povo santo, eleito de Deus, tivemos ali, no meio do povo de Deus, adoração a Baal, a Será, culto da fertilidade e prostituição cultual, dentro do templo do Senhor. Agora você entende porque tem poucos Manassés aí, né? O texto lá de 2 Reis 21, a partir do verso 4, e no finalzinho dos versos 7,
diz que ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Olha, é muita coisa ruim, porque provocou o Deus Santo a ira. E ali, o Senhor disse que faria algo como exemplo com e em seu próprio povo. Isso é para a gente não esquecer de algo muito simples, de tudo que a gente cantou aqui, de tudo que a gente está vivendo até o momento aqui, nesse culto. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Meus irmãos, Deus, diante do pecado de Manassés, diante do pecado do seu povo, ele diz algo que para mim é uma das mensagens e palavras das Escrituras mais pesadas sobre juízo sobre um povo. Lá em 2 Reis, no capítulo 21, no verso 11 e 15, até o 15, a palavra diz: e o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei de tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Não termina aí. O texto segue dizendo: estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Até agora eu não tive ainda nenhum momento de dar uma palavra de ânimo. Mas o ânimo é saber que com Deus não se brinca. O ânimo é saber que Ele é santo e Ele quer que eu viva de forma santa. A bênção é nós sabermos que assim o Deus santo e fiel e justo faz. E aí chegamos em Jeremias, tempos depois. Ele chama o profeta, pede para ele, ou pede não, né? Manda que ele vá até a porta do templo que havia sido profanado. E ali diante do templo ele diz que Jeremias deveria fazer algo para que todo o povo visse. Segundo historiadores, a porta do templo era o lugar onde era de passagem. E ali ele para e faz o que a gente leu e vai reler. Verso 1 e agora também o verso 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Verso 4. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. De novo, tempos de incerteza, tempos de mudanças geográficas, geopolíticas. O grande império cai, a Babilônia se torna proeminente em seu poderio. Tudo isso acontecendo ao redor do povo.
Mas nós devemos nos lembrar que, para o Senhor, nada foge do controle dele. Então, se hoje impérios estão caindo, impérios estão se levantando, há medo do que esse império poderoso possa fazer, eu quero lhe dizer o seguinte: quem governa todos esses impérios, o que cai e o que se levanta, é o Senhor dos exércitos, aquele que é todo-poderoso, aquele que nada foge do seu domínio, é Ele que toma conta de tudo, e não há superpotência nesse mundo que possa impedir uma simples igreja que acaba de abrir hoje a chegar aos confins da terra, porque o Espírito Santo que está no meio da igreja é a maior potência do universo criado. É por isso que o Senhor tem os seus olhos para um lugar. Se o mundo não o reconhece e o odeia, ele tem o seu olhar voltado para um povo que deve o reconhecer. Um povo que deve ser submisso. Um povo que deve reconhecer o seu senhorio. E esse é o povo de Deus. Ele chama o profeta Jeremias não para as nações. Ele chama o profeta Jeremias para falar com o povo amado do Senhor que estava obstinado em seu pecado. E aí ele tem um sermão breve, porque às vezes o pastor gosta de pregar muito. E a mensagem clara, para que o povo ouça, todos aqueles que estavam entrando aquelas portas do templo do Senhor, para que eles corrijam a sua conduta, corrijam o seu caminho. Ou seja, meus irmãos, a mensagem é para o povo de Deus, aquele que entra pelas portas do templo, aqueles que entram para se prostrar. A ideia do texto é para aqueles que entram, não para olhar, olha que bonito. A ideia é daqueles que se prostram. Esses que se prostram devem entrar ali para corrigir os seus caminhos. Porque ao obedecer às ordens de Deus, eles habitarão com Ele. Essa era a mensagem de Deus, através do profeta Jeremias, àquele povo. Só que tinha um problema. O povo que já havia se misturado com os outros deuses, estavam trazendo as práticas dessas outras religiões para dentro da casa de Deus. O que não era lícito estava sendo trazido para dentro da casa de Deus e trazidos até mesmo como palavras de sorte, superstição. E não é à toa que o Senhor diz, através da boca do profeta Jeremias, no verso 4, não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. A correção do caminho, ela está totalmente ligada ao abandono da falsa religião que um dia a gente possa ter abraçado. A correção do caminho está ligada ao repúdio à falsa adoração. Sabe por quê, meus irmãos? Deus usou essa expressão, que era conhecida na época, para falar com um povo que estava andando em caminhos enganados, porque o povo não havia se convertido ao Senhor, tinha se convertido ao templo. E as orações deles eram orações iguais, idênticas, com as métricas dos encantamentos pagãos. Eles repetem 3 vezes o templo do Senhor. Não era simplesmente uma ênfase, olha como amamos isso. Na verdade, trazia em si palavras repetidas, supersticiosas e, além de tudo, mentirosas. Porque a mente pagã fez morada no povo que deveria ter a mente santa. É interessante nós notarmos algo aqui. Até o século VIII, antes do profeta Jeremias, exemplo, o profeta Isaías, os profetas anunciavam a vinda, o reinado do Messias. Quando nós lemos Isaías, o tempo todo você percebe que Deus estava dizendo a Israel que o Messias viria,
que é o anúncio daquele que vai reinar sobre o Israel de Deus. Israel havia se acostumado com o entendimento de que, para esse Messias vir, o templo ia ficar de pé. E por conta disso, tudo, no entendimento deles, era que tudo ruiria, as nações cairiam, mas o templo ficaria de pé, o templo não iria cair. E aí chegamos nesse tempo do profeta Jeremias, do profeta Naum, Sofonias e Abacuque, onde o traço do anúncio do Messias foi colocado em silêncio pelo Senhor, porque o Senhor estava tratando com o seu povo. E aqui ele estava lembrando que o templo estar de pé não significava que não haveria ruínas na fé do povo santo, do Senhor. O Senhor usa o profeta Jeremias para denunciar a arrogância do povo, onde a vida religiosa dava a eles uma falsa segurança de salvação. Afinal de contas, eu sou do templo. Uma religiosidade falsa, afastada da comunhão com Deus. E aí Deus, ele é hábil em tirar as nossas máscaras, em fazer com que a fachada saia ruindo. Porque como Jesus falou, para que as casas, nossa fé, fique de pé, ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, é como aquele que cava, até chegar e encontrar a rocha. E aí pode vir vento, pode vir tudo sobre aquela casa e não vai cair. Agora, aquele que ouve e não pratica é como aquele que faz a mesma coisa, só que não cava, constrói sobre a areia, vem o vento e cai. Deus resolve arrancar a máscara de Israel, de Judá. E a partir do verso 5 daí, de Jeremias, até o verso 7, a palavra de Deus nos diz: mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. De novo, não brinque com Deus. Porque o falso arrependimento, ele é demonstrado em que eu e você podemos viver de uma forma em que o que brota é o emocionalismo, choramos. Nem todo choro é arrependimento, pode ser emoção. Lágrimas em que são apressadas, e há pouca tomada de decisão, de mudança. Isso é o falso arrependimento que o povo de Judá vivia o tempo todo. Agora, o verdadeiro e genuíno arrependimento é uma reforma de dentro para fora. É de dentro. Ninguém está vendo. Eu me lembro quando o Senhor me converteu. Foram 6 a 7 meses em que eu tinha um misto de sentimentos. Que vontade de estar na igreja, mas não quero estar lá. Está tocando louvor, eu odeio louvor, mas agora eu quero chorar. Quero ir no show, nem vou falar que ninguém sabe quem é, do show de rock e tal coisa lá. Mas, na verdade, estou querendo ouvir, como é que era o nome dele, gente? Enfim, um outro cantor evangélico que eu ouvi uma música e chorei. E ele foi trabalhando no meu coração, trabalhando no meu coração, trabalhando no meu coração. Até um dia em que ele me convenceu que o único caminho, verdade e vida era ele. E aí, no outro dia, eu queria que chegasse logo o culto das 7 horas da noite, na igreja onde meus pais frequentavam, porque eu estava esperando o pastor fazer apelo. Porque eu falei, quando ele começar a falar, eu já corro lá para frente. Eu tenho certeza que foi assim com você, com diferenças, mas que ele foi trabalhando no seu coração, até um dia você falar, não tem jeito, eu vou até a ele. E aí o que estava ali acontecendo com você em silêncio, depois os outros começaram a ver, porque é assim.
São lágrimas que vêm lentas e grossas, como Charles Spurgeon dizia, que quando a palavra do Senhor chega é como um tiro de raspão, que não era para matar, né? Num urso. E esse urso corre para uma toca e fica ali até curar, mas está doendo, mas quando ele sai, sai pleno. É devagar, é lento, mas é uma decisão firme, porque aquele que começou a boa obra em cada um de nós é aquele que vai terminá-la em Cristo Jesus. Porque é Ele que dá as ordens, e no mundo de desorientação, a orientação dos passos é dele. E aqui ele dá. Ele fala aqui da justiça ao próximo. É a conversão das nossas relações. Quer ver um momento que o inimigo destrói, às vezes, a gente? É quando a gente está se arrumando para vir para o culto, né? Mulher, se arruma logo. Aí vem o machismo aqui. Homem, para de ver o futebol. Criança, vem... Aí começa. Aí chega aqui todo mundo sorrindo para os outros e cada um para o lado cutucando. Ó, Deus falando com você. Mas não é somente nas nossas casas, é também a conversão para o próximo. Onde ouvimos aqui, realmente, depressão não é mimimi. Se você pensa isso, Deus tratou seu coração hoje. E estou orando pela irmã. Ele converte até mesmo o que a gente acha bobagem. Faz com que a professora, ela não fique preocupada só com o salário que deveria ganhar, que muitas vezes não paga, né, irmã? Mas ela olha para aquele bando de crianças que dá vontade de matar um dia e fala, eles são como ovelhas que não têm pastor e eu sou a pastora aqui no meio. É dentro da igreja e fora na sociedade. Deus fala para não explorar ninguém, ou seja, tem patrão aí, não explora seu empregado não, que Deus não é glorificado na tua vida. Agora, se você é empregado, chega atrasado, não faz o que você tem que fazer, também Deus não está sendo glorificado porque você está recebendo sem fazer o que você deve fazer. E não matar, né, gente? É interessante que essas três coisas eram colocadas para o rei. Mas aqui é colocada para todo o povo, porque essa ética é para todo o povo. E aí chega a quarta e diz que é a questão da idolatria. Quantos ídolos Israel, Judá tinha? E quantos ídolos eu e você temos? E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então os farei habitar neste lugar, na terra que deu aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Tudo aqui nas Escrituras é tratado a partir do pacto de Deus lá com Abraão. Tudo está ali. Só que aquele povo não se dava conta disso. Aquele povo não entendia. Tanto é assim que, como eu falei, Jeremias viveu o tempo daquela reforma. Reforma vergonhosa, é reforma de Deus, mas em que Deus intervém no seu povo para mostrar que eles colocaram a Torá, a lei de Deus, dentro de um lugarzinho lá empoeirado no templo. Um lugar lá escondido onde ninguém se importava. E aí, a partir daqui, o Senhor mostra qual é a realidade desse povo aqui, de Judá. A partir do verso 8 até o 11, vamos ler juntos. Juntos que eu digo, cada um lendo na sua Bíblia. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis? Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome e dizer, estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado. Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Deus expõe a realidade daquele povo, que é o povo santo, escolhido, ruína. Deus mostra a eles, porque eles já acreditavam que poderiam viver e dar um jeitinho de viver em forma de uma vida devassa, mas o templo estava de pé, então está tudo certo.
está tudo tranquilo. Aqueles que não se importavam com o Senhor, mas que tinham uma vida religiosa, sem Deus. Como eu e você podemos viver, escorado na fé daqueles que já estão mortos. Ah, meu avô era pastor da igreja. Amém, e você? Minha mãe orava por mim toda noite, eu estou aqui por ela. Você ora pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos? Eu estou aqui porque eu moro aqui perto, e aqui é a igreja que eu vou, mas lá fora eu vivo de outro jeito. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Diante disso, o Senhor usa exemplos sobre uma vida religiosa falsa, porque Deus vai mostrando. E aí vai seguindo o texto, a partir do verso 12, ele vai falar de uma questão que aconteceu no meio do povo, e como ele mudou lá, como ele poderia e mudou naquele tempo em que todo mundo estava se segurando por conta do templo estar de pé. A partir do verso 12, pela boca do profeta Jeremias, o Senhor diz: portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Deus estava, a partir do profeta, lembrando aquele povo uma situação que havia ocorrido séculos antes. Deus usa exemplos de um tempo onde um santuário foi erigido no fim dos tempos dos juízes, do livro de Juízes. Ali, o Senhor fala desse santuário, desse templo, em que diante da Arca da Aliança, o profeta, o sacerdote, Eli e Samuel, eles constroem um santuário, e esse santuário é dedicado ao Senhor, e a arca está ali. O texto que o Senhor está lembrando é que depois esse santuário que foi erigido no nome do Senhor, esse santuário foi destruído. Por quê? Porque tornou-se um lugar associado à perversidade por conta dos filhos de Eli. E aí, assim como o povo, nos tempos de Jeremias, confiavam que tudo daria certo, porque o templo estava de pé, o povo, lá no passado, confiava que tudo daria certo, porque a Arca da Aliança estava ali diante deles. E aí Deus usa os filisteus, que tiveram mais temor do que aquele povo, e os seus sacerdotes. Olham de longe, veem que tem um movimento e falam: os deuses estão com eles. E Deus permite que, mesmo com esse olhar de temor, que eles cheguem lá e levem a Arca da Aliança. O povo que cria que a arca os salvaria, que também havia esquecido que o Senhor é o Salvador, que os libertou do Egito, entrega a sua própria arca àquele povo e à nação inimiga. De novo, confiança na estrutura religiosa. Mais uma vez, confiança na falsa religião. Não brinque com Deus. Verso 16 até o 24. E você, essa é outra que mexe. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles. Nem interceda por eles junto a mim, pois eu não o ouvirei. Piora. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos.
para a sua vergonha. Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente. O profeta relata aqui, quando nós lemos o livro de Jeremias, que o juízo veio. O povo que merecia o juízo, teve juízo, porque eles obstinadamente, de forma teimosa, não ouviram a palavra do Senhor e caminharam pelo caminho perverso. O povo que confiava que o templo permaneceria de pé, convertidos ao templo, viram Jerusalém destruída e o templo derrubado. O povo que o Senhor disse que ia para o exílio, Deus leva para o exílio na Babilônia. Mas, Sandro, eu vim aqui hoje, no domingo, para ouvir uma palavra poderosa do Senhor, para eu levantar amanhã de manhã e ir para o meu trabalho, quicando pela glória de Deus, e que você disse até agora está me deixando nervoso. Primeiro nervoso, quem passou fui eu que preparei a mensagem, tá? O que eu faço com isso? Tem jovem adolescente aqui que já está chorando. O que eu faço com isso? Meu irmão, minha irmã, a história não terminou ali. Amém? Que amém desse, gente? Amém. Amém! Amém! Não terminou ali. O Deus que fez aliança com Abraão, ele cumpriu. Porque mesmo quando eu e você brincamos com ele, ele não vem para me destruir, nem te destruir, mas é para nos instruir. Capítulo 31 de Jeremias. Lê aí comigo. Jeremias 31. Verso 31 até o 34. Jeremias 31, verso 31 a 34. Jeremias, boca de Deus, fala: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Glória a Deus! Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque
todos eles me conhecerão, desde o menor, bebê, ao maior, mais velho, ao menor, o mais simples e humilde, ou aquele que se acha poderoso pelos bens que tem e é rico. Todos eles, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse texto que a gente acaba de ler é citado pelo autor de Hebreus. O autor do livro de Hebreus cita esse texto do capítulo 8, do verso 8 em diante. E nessa parte do texto, o autor cita tudo isso cheio de esperança. Sabe por quê? Nós temos um sumo sacerdote que está assentado à direita do Pai. Nós não somos um povo que temos um sumo sacerdote que é humano e corrupto, como Israel teve. A igreja tem um sumo sacerdote santo, que morreu por nós, que ressuscitou e que um dia vai voltar. E a gente vai reinar. E nenhuma falsa religião que a gente possa estar até se apegando hoje vai ser a realidade, porque hoje, mais uma vez, o Senhor está nos chamando para o dia de concerto. Lá, o autor de Hebreus cita esse texto, porque a gente hoje não serve mais naquele templo, mas nós servimos no verdadeiro templo. O véu se rasgou de cima a baixo. Se antigamente era o sumo sacerdote humano que tinha que entrar lá, fazer o sacrifício por mim e por você, meus irmãos, hoje o templo é erguido não por mãos humanas. Jesus cumpriu. Não há mais forma de cairmos, porque Ele é conosco. Porque Jesus é o sumo sacerdote que apresentou o sacrifício perfeito e necessário na cruz do Calvário. Não precisamos mais de sacrifícios feitos por mãos humanas. Por conta da obediência de Cristo, que obedeceu até a morte, morte de cruz, nós somos salvos. E hoje, nesse domingo, mais uma vez, Ele nos chama a confiarmos nele, confiarmos na sua obra. Porque textos como estes que a gente leu e que quando a gente está lendo o nosso estômago embrulha, pelo menos deveria, tá, irmãos? Porque eu aprendi que quando eu leio o Antigo Testamento, leio todo o caminho perturbado, obstinado, perverso que o povo de Israel caminhou, muitas vezes é o mesmo caminho que eu tenho trilhado. E Deus, quando nos faz olhar para o povo da antiga aliança, é para que a gente se arrependa e ande pelos caminhos dele. Por isso cabe uma pergunta agora. De tudo que você ouviu até agora, você consegue repensar os seus caminhos? Porque aqui eu tenho, para terminar, 4 aplicações muito práticas sobre esse texto. Primeiro, arrependa-se. Se por um acaso você tem andado num caminho afastado do Senhor, tem sido um crente que aqui é uma bênção e lá fora é uma maldição, se arrependa. Deus é aquele que nos chama ao arrependimento. Se você está aqui essa noite, não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer que hoje é o dia da oportunidade e que Ele está aqui para te salvar. Não importa se você hoje está aqui pela primeira vez ou você é crente há 40 anos e só está aqui por causa de uma tradição. Muitas vezes nós cantamos que Ele tem poder para salvar, e às vezes a gente esquece que Ele tem poder para salvar no dia real. Segundo, não se esconda ou descanse na religião.
Eu estou numa igreja presbiteriana. Muitos se escondem porque é filho de presbítero, filho de pastor. Meu pai era o reverendo fulano de tal. Eu falo, grande coisa. Às vezes as pessoas podem estar aqui na igreja durante muitos anos e ainda não teve encontro real com o Senhor. Todo dia eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter um encontro real contigo todo dia. Não se esconda e descanse na religião. Se esconda em Cristo. Descanse em Cristo, porque Ele tem poder para nos fazer caminhar como crentes humildes, pecadores, mas humildes que sabem que tem um Salvador. Terceiro, viva de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes nós chegamos, o celular anuncia isso também, tá? Chega domingo, Jeremias 7. Aí domingo que vem abre o aplicativo da Bíblia no celular, Jeremias 7. É a poeira virtual, porque às vezes ficava assim com a Bíblia de papel. Leia a palavra de Deus. Ah, Sandra, eu não consigo. Leia um versículo, porque um versículo da palavra de Deus é mais poderoso do que toda a biblioteca desse mundo. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de orar. Como está a sua vida de oração? E como eu sempre aconselho, quem é que te aconselha? Eu estou falando humanamente. Você tem alguém que você abre o coração, mais crente que você, que não vai dizer o que você falou para ele, para outro, tá? Eu sempre falo isso, é uma tristeza. Não é porque é irmão que é crente. Porque a gente chama os outros de irmão, nem sabe se crente é. Então procure alguém maduro na fé. Pastores, tenham pastores. Eu tenho, aquele ali é meu pastor. Você sabe disso. Abra o seu coração, peça ajuda. Busque gente que possa acrescentar na sua vida. Em quarto lugar, você não está sozinho. Jesus não se afasta 1 milímetro de você. Quando eu vou aconselhar jovens, e tenho aconselhado bastante, quando eles vêm contar os pecados para mim, que eu falo para eles, cara, procura um padre. Eu brinco com eles começam a falar de várias coisas, eu falo assim, e no primeiro momento pode ser uma dor de cabeça para eles e para quem ouve isso. Eu falei, tá, você fez isso, cara. Jesus estava ali do seu lado. Aí eles abrem os olhos, assim como alguns irmãos abriram aqui agora. Porque na nossa ideia, na nossa cabeça, na teologia deturpada, que muitas vezes nos ensinam, a gente transforma Jesus no diabo, que é aquele que vai estar do nosso lado para nos acusar, para dizer, não esperava isso do Sandro. Jesus não sai do nosso lado, porque quando eu caio, é Ele que estende a mão e fala, vem. Lá no livro de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado ele venceu, ou seja, ele sabe o seu pecado, sabe a sua dor, ele não caiu, mas ele sabe o que você passa, e ele está ali do seu lado para te levantar, para que você seja mais uma vez um testemunho vivo do que um Salvador poderoso e verdadeiro faz com homens e mulheres fracas que precisam de Jesus. Eu quero encerrar, mas eu queria fazer algo que eu nunca faço. Se Deus de alguma forma tocou o seu coração, que você viesse aqui à frente. Quem se sentir à vontade para pedir a Ele que te ajude no seu dia a dia. Se alguém quiser, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Se ninguém quiser vir, não precisa vir.
Pai, Tu és o soberano. O Senhor é o dono desse lugar aqui, dono do universo. Hoje o Senhor separou a Tua agenda, Pai, que a gente não conhece nem sabe, para que o Senhor venha nos consertar. Nós somos falhos, Pai. Muitas vezes depositamos a nossa fé em coisas pueris. Acreditamos que temos todo o tempo do mundo, que temos poderio, seja econômico, de saúde, enfim. Quantas vezes confiamos, Pai, numa fé que é só humana. Mas a melhor coisa, Pai, que a gente pode enxergar na Tua palavra é que o Senhor é um Deus de novos começos. Que o Senhor é um Deus do milagre. Que o Senhor é um Deus que olha para os Teus filhos quando sofrem, quando tomam as decisões ruins. O Senhor é aquele que nos dá vida. Senhor, nós não queremos caminhar como o povo de Judá caminhou, obstinado no pecado, no caminho perverso, no caminho do erro, no caminho em que confiava no templo, na religião, de participar de cultos ou grupos familiares, ou o nome que a gente dê a isso. Não, Pai. Nós queremos ser, Pai, servos, fiéis, mesmo falhos, pequeninos, mas que estão diante de um Deus todo-poderoso, o Deus que é criador dos céus e da terra, que se importa com cada um dos seus filhos e os conhece pelo nome. Hoje, nessa noite, o Senhor separou esse tempo para que nós nos arrependamos dos nossos caminhos, para que a gente possa depositar nossas vidas aos Teus pés mais uma vez, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Nem eu posso impedir, nem Satanás e seus demônios. A obra que o Senhor começou em cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor há de terminar. É por isso que nós louvamos o Teu santo nome. Agradecemos, Pai, porque nessa noite o Senhor está fazendo obra que nem mesmo nós, quando estávamos vindo para cá, poderíamos imaginar que o Senhor ia fazer. O Senhor nos surpreende de uma forma tal que nós vamos sair daqui com a certeza absoluta que é uma nova vida que o Senhor está dando para a gente. Todos vão ver na vida de cada um que está aqui, Senhor, que há um Deus que muda, que cura, que levanta. Ah, Senhor, que o Seu nome seja exaltado na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Seu nome seja conhecido, tanto aqui no Xaxim, Boqueirão, Alto Boqueirão, em Curitiba, porque o Senhor é o dono dessa cidade. Usa a cada um de nós, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, não para dizermos das nossas virtudes religiosas, mas dizermos e anunciarmos que é um Deus que salva pecadores. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.